Livro de Samuel. O capítulo, pregar perto do pastor Renato, tem que fazer até pose. É 17. Livro de Samuel, o capítulo é o 17. E o verso é o 32. 17, o verso é o 32. E diz assim, ó: que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servirá e lutará contra esse filisteu. Quando eu começo a ler essa história, eu estou falando sobre Davi. Mas não tem como falar de Davi se nós não passarmos falando um pouquinho da chamada de Samuel. Porque todo vitorioso, ele é sempre conduzido, mentorado por um profeta. Não, talvez você não entendeu o que eu estou dizendo. Todos que querem alcançar vitória, eles aceitam a palavra que é liberada do altar. A palavra diz que Samuel, ele como sacerdote e profeta, ele está fazendo os seus costumes, suas honrarias a Deus. E Deus toma os ouvidos daquele homem e diz: vai até a casa de Jessé, o belemita, e lá você vai ungir o futuro rei de Israel. Samuel é como eu e como você, cheio de medos, de insegurança, porque é natural quem serve a Deus ter medo e ter insegurança. Não, se cada vez que você subir no altar para contar um testemunho, para pregar, para administrar uma oferta, se a sua barriga não gelar, você está fora do propósito de Deus. Não. Isso aí, esse gelo na barriga, essa perna bamba, esse Alzheimer, mas a gente fala: Deus, eu não estou nem lembrando o que é para mim falar. É porque você está dizendo assim: eu não sei nada, mas o Deus que me colocou lá, Ele é suficiente para esclarecer a palavra que é para ser liberada. Samuel olha, e eu creio que Samuel começa a fazer algumas indagações. Como que eu vou chegar até lá? Como que eu vou chegar e vou dizer o que para Jessé? Ainda fora o percurso, que ele precisava ser sutil, delicado, para não atrair a atenção das demais pessoas. Porque naquela época, profeta, quando saía do templo, ele não saía para tomar café na casa do irmão, não. Profeta, quando saía do templo, não saía para pegar sinal de Wi-Fi. Ele saía para levar decreto. Já estou liberando uma palavra para você. Que nível de profeta você é? Você é daquele que quando sai para levar decreto, ou sai para levar conversinha na casa de irmão? Você é daquele profeta que quando sai para liberar uma palavra, ou você sai para: meu Wi-Fi, minha internet acabou de pegar o sinal aqui. Não, nessa noite Deus está levantando mulheres, homens, que são profetas que saem carregando decreto. Samuel começa a conversar com Deus, e quando ele conversa com Deus, Deus dá uma estratégia, coloca tudo no ordem, e diz que tu está descendo para adorar. É lógico que tem uma conversação, assim como teve aqui em Realengo. Está tendo a conferência das mulheres vitoriosas, e algumas pessoas começaram a se movimentar para poder participar. Algumas pessoas começaram a se movimentar para poder ver Samuel. A Bíblia diz que na casa de Jessé tem homens que já têm títulos, soldados de Saul, homens fortes, que sabem manusear bem a arma. Samuel está descendo, e esses homens estão no recesso de folga, então eles estão na casa curtindo a presença do pai. Lá no pasto tem o menor, que é chamado Davi, que a Bíblia diz que ele está cuidando das poucas ovelhas do pai. Eu vou abrir um parágrafo aqui, e esses dias eu vou abrir um spoiler. A turma falou: nossa, ela está sabendo, né? Coisa que eu escuto lá em casa, o jovem falar. Eu falei no altar também, não que eu saiba o que é. Eu vou abrir um parágrafo aqui. Davi, ele também ouviu que o profeta ia descer da casa,
Mas quem tem raiz não fica andando atrás de movimento. Permanece firme, cuidando das poucas ovelhas do Pai. Ah, não, talvez você não entendeu. Tem gente que fica se movimentando para lá e para cá, dizendo: eu tenho cargo, eu tenho nome, eu tenho patente. Deus não está preocupado com o seu cargo, nem com o seu nome e nem com a sua patente. Ele quer saber se você tem compromisso com aquilo que Ele te deu. Davi, embora ouça a novidade, ele não sai do lugar. Ele continua cuidando. É pouco, mas foi Deus quem me deu. Dá uma olhada para tua irmã e diga: é pouco, mas foi Deus quem me deu. Sede fiel no pouco, que sobre o muito Deus vai te colocar. Sede fiel no pouco, que sobre muito Deus vai te colocar. Samuel chega na casa de Jessé. Ali está Abinadab, ali está Eliabe, está Samar, aqueles homens de academia, abdômen, tanquinho sarado, peitoral. Afinal eles eram soldados, penso eu, trazendo para a cena, que eram homens de porte bonito, de estatura bonita. Eu penso que Samuel, na sua parte humana, quando ele olha o externo, ele diz: ficou fácil. Porque tem hora que a gente pensa: ah não, o que Deus mandou eu fazer vai ser fácil. Mas Deus gosta de testar a visão da gente. Porque Deus, ele não olha como o homem vê. Ele não vê como o homem imagina. Ele vai além daquilo do que a gente espera. Samuel olha e vê aqueles homens bonitos. Ele fala com Jessé. Jessé começa a apresentar seus filhos. Apresenta Abinadab, apresenta Samar, apresenta Eliabe. E em todo momento o próprio Deus está falando com Samuel: não é nenhum desses. Samuel fica parado e ele diz assim: acabaram-se os jovens. Jessé sutilmente diz: ah, o que tem é o menor, que está lá no pasto cuidando de ovelhas. Talvez você está dizendo: onde é que a pastora quer chegar? Deus, ele ama escolher os improváveis que são fiéis. Deus ama escolher o improvável, que muitas vezes olham para nós e dizem assim: ah, o que tem é o menor, é o que canta ali daquela congregaçãozinha ali, é o que prega ali na praça. Deus está dizendo: ei, se prepara, porque essa noite eu vou buscar o improvável para exaltar. Quando Davi se apresenta, a palavra diz e garante que Samuel, ele não tem dúvida, diz: é esse. Davi recebe a unção que vai mudar o seu futuro. Diga: eu preciso receber uma unção que mude o meu futuro. Sabe o que é o problema? É que tem coisas que nós queremos para agora. Eu vou abrir um espaço aqui. Quando eu me converti, eu tenho 32 anos de evangelho. Quando eu me converti, aquela mulher toda arrebentada pelo pecado, saindo da prostituição, shortinho curto, alcoólatra, nem bem saindo da pinga, Deus disse assim: vai pisar nos 4 cantos da terra. Eu fiquei parada pensando: Deus, eu vou tentar usar aqui o Rio, porque eu não conheço. Para mim tudo é Rio. Outro vai falar: não, você está em Realengo, você está em Niterói. Eu estou no Rio. Não vamos complicar, né? Então, vai sair, vai pisar, você vai pregar nos 4 cantos da terra. Quantos acreditam em promessa? Eu também acredito, mas eu vi uma falha em mim. Eu preguei, vou usar aqui, para ficar fácil para vocês entenderem. Eu preguei Realengo, Niterói, fala mais 2 aí. Bangu e Campo Grande. Eu falei: não, daí já deu 5. Só 4. Quando eu preguei nesses 4 lugares, eu disse assim: pronto, preguei nos 4 cantos da terra. Querido, Deus, ele não vê como a gente vê, ele faz muito mais do que aquilo que a gente espera. Depois de 30 anos de evangelho, o telefone toca. Pastora Sandra, eu falei: oi. Ela falou, a pessoa disse assim:
Eu queria fazer um convite para a senhora. Eu falei, pois não, pode fazer. Queria convidar a senhora para pregar na minha igreja. Eu falei, vai ser uma honra, querido. Onde é? Aqui na Inglaterra. Eu falei, aonde? Que bairro que é? Aqui diz que acredita em promessa. Eu falei, aonde que fica Inglaterra? Bateu desespero em mim. Eu falei, aonde que fica esse bairro? Que cidade que é? E ela disse, aqui, pastora, no exterior. Eu falei, meu Deus. Coração, não que Inglaterra seja melhor que o nosso Brasil. Mas eu falei, Deus me pegou de surpresa. Deus falou, não, eu te avisei há 30 anos atrás. Não, ei, qual é a promessa que você está com a boca aberta olhando para o ar? E Deus está falando, eu já te avisei há 30 anos atrás. Não, quem tem raiz permanece na chamada. Com certeza vai viver a promessa. Interessante que eu prego de uma outra forma, mas aqui eu achei interessante. Eu podia me precipitar 30 anos atrás, pastora. Uma pobre de Maré desci. Hoje eu não sou pobre porque sou filho do rei da prata. Mas poderia me precipitar, tirar o passaporte. E aí falar, Deus falhou comigo. Passaram-se 30 anos e eu não saí fora do país. Ei, querido, tem coisas que você está sofrendo porque você é precipitada. Davi recebeu a unção de rei. Ele não foi entrando em reinado e tirando Saul. Ele voltou para o mesmo lugar, cuidar das ovelhas no pasto. Oh, eu vim trazer uma palavra hoje. Quem tem raiz não tem pressa. Quem tem raiz não sai correndo. Quem tem raiz não rouba lugar dos outros. Quem tem raiz permanece no lugar até receber a convocação do Eterno. Relebaixa. Quem tem raiz espera. Eu poderia dizer, Deus chegou atrasado. Não, ele chegou na hora certa. Quem estava atrasado era eu. Peguei o passaporte correndo, fui parar lá na Inglaterra. Falar assim, fui na Inglaterra é fácil. Mas eu peguei o passaporte e fui para Amsterdã. Quantas palavras você fala em inglês, pastor? Yes, my God. E acho que só. Cheguei no aeroporto, estou no Brasil. O Brasil falou assim... A moça do Brasil falou, teve um problema com o voo da senhora. A senhora vai ter que fazer conexão em Amsterdã. Eu falei, como quem disse? E eu com isso? Cheguei, subi no voo. As aeromoças, olha, eu sei que aqui deve ter gente que fala inglês. Então o inglês que eu vou falar é meu e ninguém interrompe. A aeromoça passava com o carrinho. Exmore, ferry, suyo. Voltava outro, Smurry, Fui, Harry. Eu falei, Deus, eu não sei inglês nenhum. Eu vou dar um conselho para você, irmã. Se você não sabe inglês, coloque pelo menos o dente. Porque o sorriso me ajudou bem, viu? Pelo amor. É um conselho. Eu sorria para a moça parou na minha frente, ela olhou. E eu... Frango, asa, galinha, ave, é isso que eu quero, é te comer. Eu cheguei em Amsterdã. Quando eu cheguei em Amsterdã, nós estamos passando o consulado, check-in, sei lá o nome daquele negócio. Eu estou com a minha malinha e estou vendo algumas pessoas entrando no quartinho. Umas passam reto e uma para o quartinho. A desligada e distraída está com o olho aonde? Eu vi que não é só eu. Eu já não estava preocupado com quem passava do outro lado. Eu falei, eu quero saber do quartinho. O que tem naquele quartinho? Quando eu cheguei no guichê, o moço falou para mim, vai na onde? Eu falei, na casa da pastora Luzia. Na casa da pastora Luzia. Você conhece a pastora Luzia da onde? Da internet. Você veio fazer o quê? Pregar. Quartinho. Eu falei, cheguei no quartinho, fiquei feliz até aí, então tá tudo certo. Falei, nossa, eu sou cliente de honra, vou ficar aqui. Quando eu cheguei no quartinho, uma angolana perguntou, também vai voltar? Eu falei, pô, de Brasília? Eu falei, volto não, não volto. Eu tive que resolver minha vida naquele quartinho.
que eu aprendi a falar inglês com o soldado, chamei ele, help, yes, care, forbidden. Ele se ajeitou. E aí Deus falou para mim assim, a mensagem começa agora. Você só vai chegar aonde os seus olhos estiverem. Quantas das vezes nós não saímos para lugares de excelência porque os nossos olhos estão preocupados onde Deus não está nos colocando? Davi recebe a unção e ele entende, a unção que eu tenho não é para agora. Eu preciso aprender a equilibrar as minhas emoções no pasto da solidão. Eu preciso ali naquele pasto aprender a ser resiliente para que no momento certo eu não seja somente mais um rei para a história, mas que eu seja um homem ou uma mulher que posso dizer eu sou vitoriosa porque eu suportei o processo. Ei, querido, quem não suporta o processo não tem testemunho de vitória para contar. Davi está lá no pasto. Talvez naquele pasto foi onde Davi compôs os melhores hinos que estão escritos em Salmos. Não, você já viu no pasto como a gente fica criativo? No pasto da desilusão, no pasto financeiro, no pasto sentimental, a gente se torna até compositor. Começa a fazer hino, começa a escrever livros. Mas isso só acontece aonde? No pasto. No palácio não acontece. Davi lá no pasto ele está ganhando ou conquistando armas espirituais. Enquanto Davi está conquistando essas armas resiliente, porque Davi entendeu que a unção que ele recebeu não era para aquele tempo, era para o futuro. Quem tem raiz precisa entender que tem coisas que Deus não está nos dando, não é para agora, é para o futuro do que Ele vai escrever na nossa vida. E aí, querido, se você não consegue ficar firme no pouco que Deus te colocou, quando chegar no muito, com certeza você vai desviar, você vai parar. Então volta lá no passo da busca, no passo da aflição, para que você venha ter resiliência e resistência no tempo certo. A Bíblia diz que acontece... Você abre minha bolsa, deve ter uma toalhinha, pode abrir ali. O máximo que sai é boleto. Pastor, é boleto só. Está em dia, mas é boleto. Quando começa uma guerra, os experientes não, os que têm títulos, os soldados de Saul, juntamente com seu líder Saul, eles vão a essa guerra. Não, eles eram acostumados a lutar porque eles já tinham o nome, codinome de soldados. A Bíblia diz que quando eles chegam ali no arraial dos filisteus, o inimigo está com uma arma diferente, está com um gigante. E esse gigante ele também está usando uma arma que é uma arma terrível. Não é espada, não é revólver, é a língua. Ei, eu quero deixar aqui, nessa noite, como é que você tem usado a sua língua? Não, porque através da língua nós trazemos vida, mas também matamos pessoas. Dá uma olhada para sua amiga, se não for sua amiga, você disfarça e fala para ela, dá uma segurada na língua. Disfarça. Tem pessoas que perdem a guerra porque é linguarudo, porque fala demais. Golias não tira espada, Golias não tira revólver. Golias ele começa a depreciar. Ele diz, tem alguém, tem um homem que possa lutar comigo? É eu e ele. Se ele vencer, todos nós nos tornaremos escravos, servos do povo de Israel. Mas se nós vencermos, Israel será nosso escravo. Aquele povo que tem arma, que tem um líder, e líder frouxo faz todo o exército ser frouxo. Talvez você não está entendendo, porque a sua casa não está andando, porque a sua empresa não está andando, porque você é frouxo, medroso. Na hora da guerra você recua, na hora do problema você chuta a bola para a esposa, ou senão na hora do problema a esposa pega a bola. Você não tem título? Não, eu tenho título, eu sou o pai da casa. Vou deixar um recado para os pais, porque ser pai não é só ser esposo. Quem traz eu sabe que a pregação é terrível, né?
Eu estou falando de pai. Esse menino que você fez aí, você não vai assumir, não? Você acha que essa criança que você fez antes de você casar, antes de conhecer Jesus, eu não estou jogando o seu passado, eu estou consertando o seu futuro. Você acha que essa pensãozinha de R$300 resolveu o problema? Você não vai assumir a posição de paternidade, não? Você não vai visitar, não vai... Não, mulher, e você que casou com esse homem que já tinha filho, vai começar a fazer ceninha agora, que está com ciúme, que ele não vai visitar, que... para de usar armadura e título, e começa a ter raiz daquilo que é verdade, que é a palavra. Tem mulher que casa sabendo que tipo, o homem é viúvo. Vai vir, conforme a idade, vai vir até neto, né? Filho, neto, vai vir a congregação. Tem mulher que casa sabendo que o homem já teve um filho quando era solteiro, ou vice-versa. Não quero saber. Eu quero saber da sua responsabilidade. Ei, estou dando um toque para você, homem. Pensão alimentícia não se chama afeto. Tá feio. Eu estou dando um outro toque para você, mulher. Se você precisa levar na justiça para receber pensão alimentícia desse covarde, volta para o pasto e deixa ele morrer na guerra. Davi está fora do cenário porque ele é escolhido. Diga, o escolhido muitas das vezes não participa do cenário. Não, eu vejo algumas reuniões que acontecem, eu ficava brava, ficava triste, eu precisei ser curada disso. Eu via a reuniãozinha acontecer lá em casa, no meio da família, chamavam todo mundo, menos eu. Não, na hora do problema, a primeira pessoa que chama a pastora Sandra, que ela vem aqui orar, que ela vai jejuar, que ela vai ungir, que ela vai sapatear. Mas na hora da festa, para a praia, ninguém me chamava. E eu falei para Deus, Deus, que conversa é essa? Que na hora boa esse povo não me chama, e na hora da ruína esse povo chama. Aí Deus falou, a gente só precisa de luz quando está escuro. Não estão te chamando para todo lugar, fica tranquilo. A gente só precisa de luz aonde está esse. Davi, ele está no pasto cuidando das ovelhas e lá no pasto ele está adquirindo equilíbrio. Eu trabalhei no fundo social. Eu coordenei um fundo social da minha cidade. No fundo social da minha cidade, um dos cursos que mais me trouxe, me chamou a atenção, foi o curso de barbearia. Tem barbeiro aqui? Lá pelo menos eu vi os barbeiros, na hora que chegou a projeção de usar lâmina, o professor dava uma bexiga. As primeiras aulas eu vi que a bexiga era semi-preenchida, né? É isso que fala, preenchida. Depois até que as das últimas estavam bem cheinhas. E ele passava a espuma de barbear, e aí ensinava os alunos a passar a lâmina na bexiga. O segredo era que quando passassem a lâmina naquela bexiga, a bexiga não estourasse. Era aprender a ter leveza na mão. Ei, uma outra responsabilidade que Deus dá para nós. Quem tem raiz não fere os outros, ele é leve. Pastor, eu não estou entendendo não. Esse negócio de estar dando coice nos outros é porque você não tem raiz. Esse negócio de estar ofendendo, falando da vida dos outros é porque você não está enraizada na palavra. Quem tem raiz tem mão leve. Quem tem raiz sabe te cuidar. Quem tem raiz sabe fazer os outros crescerem. A sombra dele faz que os outros tenham fruto através daquilo que ele é. Davi estava tendo leveza. O pasto não estava trazendo ferida para Davi, estava trazendo cura para os outros. E do pasto da sua dor, não é para você causar ferida em você, mas é para trazer cura para as outras pessoas. O que você está vivendo hoje não é para ser testemunho amanhã, mas é para ser motivação para os outros, dizendo, se eu passei, você também vai passar. Se eu venci, você também vai vencer. Apenas continue firme. Davi está firme, cuidando das poucas ovelhas. Os soldados de Saul estão envergonhados, porque à medida em que Golias grita, o exército acolhe, se recolhe. A Bíblia diz que Jessé pega aquele filho caçula. Eu sou filha única, então eu vou falar do jeito que eu penso.
A Bíblia diz que Jessé chama aquele filho caçula, e eu imagino assim, que o filho caçula, até o irmão mais velho manda. Eu imagino que o filho caçula é aquele que está brincando, o pai chega para o mais velho e fala, vai na padaria buscar pão. Aí o mais velho chega para o caçula e fala, o pai mandou você buscar pão. Nós que é filho único não sabe, né? Mas quem tem irmão... Davi está ali, teve alguns irmãos caçula que já foi curado aí. Davi está ali fazendo as suas obrigações, o pai chama e fala assim. Interessante que Davi estava ocupado. Você entendeu? Deus nunca vai chamar ninguém desocupado. Ai, Senhor, eu vou esperar me aposentar, depois eu começo a pregar. Ai, Senhor, eu vou esperar vencer a minha carteira de pedagoga. Deus não vai chamar ninguém desocupado. Ele chama você, que está na correria da vida, que está no passo da aflição, que corre para lá, corre para cá. Ó, cheguei aqui no culto, pastora, nem banho tomei, só passei um perfume e vim. É esse que Deus gosta. Quem está ocupado. Deus não chama ninguém desocupado. Ninguém que está aqui acabou de sair da praia e veio. Com certeza saiu no meio de um monte de compromisso. Pai de Davi chama Davi e fala para Davi assim, Davi, vai lá e vai ter com os seus irmãos, vai ver como que está a guerra, leva comida e traz notícias. A Bíblia diz que quando Davi está chegando, todo mundo fala que Davi derrubou um gigante, Golias. Mas eu enxergo Davi derrubando o seu primeiro gigante, um gigante familiar. Porque Davi encontra com Eliabe na entrada, seu irmão. Eliabe, quando vê Davi, ele fica comovido, intrigado pela presença de Davi no ambiente onde ele está sendo fracassado. Talvez você não está entendendo porque o seu irmão, sua sogra, sua tia está te perseguindo. É porque você chegou com cara de vitorioso no lugar onde eles estão sendo fracassados. Não, você não saiu do pasto para contar história, mas você saiu do pasto para trazer vitória. Querido, não é seu familiar, não é seu parente que vai deixar você retroceder. Você está pronto para derrubar gigantes e você vai vencer. Eliabe começa a questionar Davi. Você já teve parente assim? Que a gente fala, vou abrir um lava rápido. Ou ele abre o lava rápido antes da gente. Ou ele começa a pôr defeito no lava rápido que a gente nem abriu. Ah não, você é manicure. Ah, parece que a família inteira aprendeu a fazer unha. É prova. Não. As maiores guerras a gente não enfrenta fora, a gente enfrenta na família. As maiores guerras a gente não enfrenta com o nosso vizinho. Não, pastora, é que a senhora nem imagina. É que é sangue do meu sangue. Ô, querida, seu sangue até pernilongo tem. Fica tranquila. Se o problema é sangue, pernilongo também tem. Deus deixa que as pessoas que são próximas a nós tentar nos desestabilizar, tirar-nos do propósito que Ele tem para a nossa vida. Mas você tem raiz. Você não vai se abalar. A Bíblia diz que Eliabe começou a afrontar Davi, e Davi viu que aquela conversa que ele estava tendo com o irmão era perda de tempo. Você precisa entender as conversas que são perda de tempo. Começa a conversar com pessoas que te projetem para lugares melhores. Começa a conversar com pessoas que ensinem você a aprofundar as suas raízes da palavra, para que os seus frutos sejam de excelência. Ei, para de ficar perdendo tempo com fofoqueiro, com intrigueiro, com diz-que-me-diz-que. É hora de você começar a buscar conversa, diálogo com pessoas que possam te levar a lugares melhores. Davi. Você fica de pé, minha linda, agora deixa eu pensar na cor, porque eu não sei. Ferrugem. Se não for ferrugem, no meu tempo era. Fica de pé. Relemando, relemai que choubia deli reface. Por que tanto parar no meio do caminho? Começa a sonhar, o outro vem e sonha igual, você diz, então não era comigo, relemando a chácia. Aí o Deus Todo-Poderoso está dizendo, você está perdendo tempo de conversar com pessoas que não têm destino para a tua história. Está na hora de você começar a selecionar quem frequenta a tua casa, quem tem acesso à sua vida, porque eu quero te levar a níveis maiores. A níveis maiores. Aplauda Jesus aí, tem níveis maiores essa noite. Não é só no pasto, não.
Tem níveis maiores de Deus para nós. Relemácia. Davi está conversando com Eliabe. Eliabe está depreciando, colocando as insuficiências de Davi. Ei, querido, Deus não quer que você seja suficiente. Deus quer que você seja incapacitado, para que quando você fazer, você tenha certeza de que quem capacitou foi Ele. Eu vou melhorar. Deus não está procurando nenhum especialista para fazer a obra dele, mas Ele está especializando quem Ele está chamando. Davi, ele para e vai conversar com Saul. Saul, quantos Saúls eu já encontrei na minha vida? Saul é aquele que ele tem nome, ele tem farda, ele tem patente, ele é o cara. Davi está conversando com Saul. Saul está olhando para Davi e até que Davi, ele diz assim: olha, eu me disponho a lutar contra esse gigante. Você quer vencer algumas guerras da sua vida? Ou melhor, você quer vencer todas as guerras da sua vida? Então se dispõe a lutar. Tem gente que quer vencer guerra, mas quer vencer guerra na rede. Quer vencer guerra... Qual é aqui também é Coca-Cola? Quer vencer guerra tomando Coca-Cola no quintal da casa. Eu tive um problema seríssimo. Eu pedi para Deus uma casa. Deus me deu uma casa. Deus me deu a casa. Uma casa com piso de porcelanato, piscina e gourmet, a casa. Deus me deu. Não vai dar tempo de eu explicar porque eu tenho horário. Mas um dia eu estava numa prova. E eu falei: Deus, eu não vou aguentar essa prova. E chorei, comecei a chorar. Liguei para o meu filho e falei: filho, traga para mim um frango assado e uma tubaína e 2 pães. Que eu vou sentar aqui. Eu não quero nem sair hoje. Hoje eu não coloco esse rosto para fora. Ninguém vai me ver. Meu filho foi, trouxe para mim. Eu sentei na beira da piscina, pastora Rita. Perna cruzada, comendo frango e chorando. Deus, eu não aguento a prova. Deus falou: não vai aguentar mesmo, filho. Se você não levantar daí... se você não se movimentar, se você não entrar no jejum, se você não se posicionar... Não, filho, não vai. Eu quero vencer guerra comendo frango na beira da piscina. Sai. Tem lugar certo para vencer guerra. Tem lugar certo para nós nos posicionarmos. Não, pastor, eu quero vencer. Tem povo que quer vencer guerra só na base da oração da gente, né? Você ora por mim? Você ora por mim? Vai você orar por você. Já tem minha lista que não é pouca. Ainda tem mais a sua? Não, vai você orar por você. Está na hora de você assumir seu compromisso. Saul está ali dando uma de bonzão na frente de Davi, dizendo para Davi: eu sou soldado, eu tenho patente, eu sou chefe da guarda. E Davi, coitado, está lá. O meu Davi, né? Porque eu sei que aqui tem teólogo, então é o meu. O meu Davi, cada um tem o Davi que quer também. Eu imagino Davi de calça jeans, chinelo, camiseta da Eng, dizendo assim: não, rei, eu estou disposto. O rei todo posudo, o chefe da guarda todo posudo, fala: bom, desse jeito seu aí, não dá. Tem gente que quer olhar o que a gente é pro lado de fora e esquece a intimidade que nós temos dentro. Não, querida. Não podem estar olhando para você. Há quantas pessoas que esperavam que, quando eu me converti, que eu também esperava chegar uma negona de coque. Aí Deus falou: peraí que eu vou tirar até seu cabelo para você largar a mão de ser metida. Deus falou: vou te aceitar. Davi, ele está simples, mas ele está autêntico. Seja simples, mas seja autêntico. Deus não quer performance, Ele quer autenticidade com sinceridade. Saul, naquela pose, ele tira a farda. Você conheceu algum Saul? Eu já conheci vários. Sabe quem é Saul? Saul é aquele que ele não canta. Ele sabe cantar, mas ele não canta. Só que a hora que você vai cantar desafinado, ele vem dar palpite. É melhor você fazer desse jeito. Você não sabe fazer, então por que você não fez? Não, Saul é aquele que não põe uniforme, mas a hora que você chega do uniforme, ele fala: veio uniformizada, hein? Saul não entra na guerra, mas quer enfraquecer quem está disposto a entrar na guerra. Ei, se o Saul sentou perto de você, fala: sai para lá, Saul. Se ele sentou, Davi está ali disposto.
Saul fala: do jeito que você está, do jeito que você está vestido, do jeito que você está vestido, não dá. Coloca a minha farda. Tem gente que pensa que é roupa, que é título. É intimidade. Não. Eu não vou nem falar da bolsa da Hermès, porque parece que foi a China que faz, né? Então agora não tem mais. Não é a roupa que você veste. Não é o título que você carrega. É a intimidade que você busca. Não, talvez nessa conferência, quando a pastora falou em raiz, você pensou na raiz da sua progressiva, você pensou na raiz, não, a pastora quando fez falando em raiz, ela pensou na raiz da sua busca, na raiz do seu compromisso, na raiz de dizer: venha o que vier, venha os Saús que se levantem contra mim, venha os gigantes, eu vou ficar enraizado, obedecendo o meu chamado. Enraizado. Saul tira a farda e quer ensinar Davi a andar. Até quando você vai ser manipulado? Não, porque tem... se Deus está mandando falar, porque tem. Porque tem crente que não participa porque está sendo manipulado por Saul. Saul chegou primeiro. Saul chega e fala assim: você vai na mais ver, né? Você vai na mais ver? Eu não vou. Interessante que ele veio e você ficou. Agora está assistindo aí ao vivo pela sua casa. Até quando você vai ficar nessa manipulação? Até quando você vai ficar nessa historinha de que os outros coordenam a sua vida? Que Saul que dita a sua norma? Que Saul que diz como você veste? Que Saul que diz como você anda? Que Saul que... Não, querido. Você já foi treinado no pasto. Você recebeu equilíbrio, recebeu autoridade. Você sabe aquilo que a sua casa precisa. O que você precisa. Está na hora de você começar a usar sua roupa que é original, dizendo: eu não sou um clone de Saul, mas eu tenho uma unção para derrubar gigantes como Davi. Um tempo, e eu passei por aqui, um tempo da minha vida, eu me perdi das minhas emoções. No meio de dores e perdas, eu perdi a minha identidade. Não, eu não desviei não, fique em paz. Eu nunca, eu já tive aquela revolta de crente tomando banho e dizendo: não vou mais. Agora, não, o senhor está vendo, Deus, hoje é o último dia que eu vou. E vem com a maior cara lavada e no outro dia vem de novo. Fazer o quê? Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A gente tem que ameaçar Deus. Deus fica olhando e falando: vai sair nada. E eu ali naquela crise existencial. Para todos que me conhecem, sabem que eu sou uma mulher solo. Sozinha não. Solo. Porque é bem diferente uma mulher solo de mulher sozinha. Eu viajo comigo mesmo. Eu me levo aos melhores restaurantes. Filha, você pensa que essa escova foi horas sentada no cabeleireiro alisando? Não, eu cuido de mim, eu me amo. Porque a mulher sozinha, ela se deixa ser levada por qualquer amor. A mulher sozinha, ela deixa ser levada pelo massa-massa. Ela acha que o beijo na boca vai resolver o dia dela. Ah, pastora, eu queria tanto me afirmar, mas eu sinto um calorão. Liga o chuveiro na água gelada para ver se o calor passa. Você é sozinha, mas você não é a Arca de Noé para mimar está entrando. Dá uma segurada no seu coração, se ajeita. Põe postura aí dizendo: estou sozinha, mas não sou bijuteria, eu sou joia rara. Não é qualquer um que pega, ou melhor, ninguém pega. Porque o meu dono, ele diz que joia tem que ser encontrada. Tem muita gente que perde. Oh, meu Deus, eu não tenho mais. Tem muita gente que perde as raízes por causa de beijo na boca. Tem gente que perde as raízes porque quer ser apertada no muro. Meu nome não é concreto para estar apertando no muro. Não. Se ponha no seu lugar, querida. Nesse momento, eu estou fazendo uma conferência, pastor, lá em São Paulo, que é solo sim, sozinha jamais. Que é onde eu falo a respeito de Deus ser o nosso marido. Você está num lugar de excelência. A vida de casada é maravilhosa quando se casa bem. Mas se não deu certo seu casamento, não, ai pastor, eu estou orando para Deus restaurar meu casamento. Se valer a pena ver de novo, vale a pena de novo você ser chifruda?
Vale a pena de novo você dormir chorando na sala? Se valer a pena, eu não quero. Eu quero que Deus restaure eu. A minha vida, a minha identidade. Porque Deus restaura pessoas. Não, está fazendo campanha. Quem está casado aí, não levanta a mão, não. Fica aí. Tem gente que está casado ruim. Aí chega para o pastor Renato e fala: pastor, o meu gigante é do meu casamento. Golias todo dia vem me enfrentar. Ora, pastor Renato, ora, porque olha, se Deus não entrar no meu casamento, você vai lá abençoada, tá com a camiseta: eu amo o pastor Renato. Um coque com uma... Depois é Golias, não, você que é relaxada mesmo. O pastor Renato, não. Se você não se amar, não tem como você vencer seus gigantes. Se você não se amar, não tem como você se firmar na posição de mulher e de homem de Deus. Depois do amor de Deus, que isso aí não tem nem o que falar. É um amor próprio que nos faz ser vitoriosos. Quando a gente se ama, a gente dá o melhor de nós para nós primeiro. Isso não é narcisismo, pastor? Isso é autocuidado. Porque se eu não estiver bem, ninguém pode ficar bem. Eu cheguei nesse nível, fiquei mal. Fiquei mal a ponto do meu filho... Vou matar um gigante aqui agora, que não vai ser fácil. A ponto do meu filho, ele ter que cuidar de mim. Meu filho chegava em casa e dizia: mãe, a senhora é uma bênção. A senhora é uma grande mulher de Deus. E eu dizia: filho, é que você não está passando o que eu estou passando. Você não sabe a guerra que eu estou enfrentando. Eu estou cansada. Eu não sei, parece que Deus achou que eu sou do UFC, que eu só tenho que ficar lutando. Eu vou parar com esse negócio de ministério. E meu filho falava: mãe, fecha a sua boca. No tempo de guerra a gente não sabe o que fala. A melhor arma que a senhora pode usar agora é o silêncio, querido. No tempo de guerra você não sabe o que você fala. Fica quieta. Aí eu olhava para aquele menino e eu dizia assim: você não presta. Você é covarde, filho. Porque você sabe que a mãe está divorciada, esse aqui, em vez de você... Eu queria, acho que ele fosse lá, pegasse o homem na marra e trouxesse para mim. E ele dizia: mãe, eu te amo. E eu começava, eu estou falando com mãe aqui. Com mãe que tem raiz na igreja, mas não tem na casa. Tem raiz com o ministério, mas não tem compromisso com os filhos. Eu estou falando com mãe aqui, que acha que tem que brilhar no altar e esquece que o primeiro ministério se chama família. Não adianta você ter uma alta performance aqui no altar e na sua casa você ser um fracasso. Eu não tinha coragem de cozinhar. Meu filho trazia marmita para mim em casa, eu deixava a marmita ali, jogada no canto, ignorava a existência dele, e meu filho foi se esconder na bebida. Saiu da presença de Deus. Foi para a bebida. Parece, pastora, que o diabo queria trazer o meu passado de volta. Porque eu vim de uma família alcoólatra. Eu vim de uma família onde com 8 anos eu enfrentei, eu acolhi o pedófilo. Talvez só dizer: pastora, como que você acolheu o pedófilo? Porque com 8 anos de idade, o único lugar que eu encontrava atenção era na mão de um pedófilo. Meu pai e minha mãe não tinham tempo para mim. Parece que Satanás queria trazer de volta os vícios do passado, e eu olhando para o meu filho. E eu olhava para o meu filho, eu não tinha coragem de profetizar bênção para ele. Eu dizia assim: não, ele é um desgraçado mesmo. Não, ele nasceu para dar errado. Não, ele nasceu para ser a minha vergonha mesmo. Não, ó, daí, tá vendo, Deus? Eu estou pregando, mas o senhor devia, sabe fazer o quê? Matar ele, porque ó, ele vai fazer eu passar vergonha, ele vai fazer eu desviar ainda, Deus. Um dia Deus olhou para mim, pastor, e ele falou para mim assim: você profetiza a bênção para o filho de todo mundo. Quando é que você vai profetizar a bênção para o seu filho? Ô mulher, talvez aqui você está tão enraizada na palavra, mas e lá na sua casa? Talvez aqui você está cantando, os hinos aqui foram lindos, maravilhosos, uma letra esplendorosa, que nos traz a lembrança daquilo que Deus está fazendo por nós. Mas e lá na sua casa? Qual é o nível de mãe, qual é o nível de mulher, qual é o nível de filho que você é? Quais são os seus frutos que você dá lá na sua casa? Não tem raiz aqui eu era enraizada, firme na palavra, mas os meus frutos estavam saindo frutos amargos, pastor. Fruto que estava destruindo a vida de um homem. Estava deixando um homem frouxo, meu filho.
Até que Deus falou para mim, gera seu filho. O pastor estava falando a respeito de gerar hoje no carro. E eu falei para Deus, como é que eu vou gerar esse menino de novo? Ele falou, começa a abençoar ele. Meu filho chegava bêbado em casa, eu dizia, filho, isso é uma bênção. Eu tenho tanto orgulho de você, mas na verdade o que eu queria era matar ele. Eu tenho tanto orgulho de você, filho. Você é o filho que a mãe orou uma vida inteira. Obrigado por você ser meu filho, eu sou mãe solteira. E eu falei, obrigado por você ser meu filho, uma mãe solteira que o pai deu o nome e a pensão. Então imagina os traumas que eu vinha vindo carregando. E eu estava distribuindo tudo isso em cima dele. Deus falou, começa a gerar. Eu vi aquele menino chegar bêbado, eu abria o chuveiro, eu colocava ele no chuveiro e falava, fica aí, filho, até melhorar as coisas. A mãe vai fazer alguma coisa para você beber, um suco bem doce, vai ficar tudo bem. Eu, vereadora numa cidade. Nome sendo comentado que nem gente grande, porque se tem uma coisa que a gente gosta de falar de político, né? Nome sendo comentado que nem gente grande. Deus olha para mim e fala assim, prepara essa cadeira, porque quem vai sentar é seu filho. Falei, Deus, eu só tenho um. Sabe onde ele está? Bêbado. Sabe onde ele está? Está no pasto, não tem raiz. E Deus falou para mim, você está disposta a fazer sombra para ele criar raiz? Você está disposta a ser sombra para a sua família criar raiz? Não, sabe o que Deus estava dizendo? Você está disposta a se esconder, ficar debaixo dizendo, filho, eu estou aqui te cobrindo em oração, para que você amadureça, para que você se aprofunde. Ah, querida, quem quer ter raiz também tem que aprender que depois de enraizado, tem que estar pronto para fazer sombra. Eu não sei se ele escuta, mas cadê meu filho? Saiu um monte de preto lá, mas eu tenho um só. Haja aí, meu filho. Aí, saiu os 4, 5, eu falei, vou pedir DNA. Meu filho voltou para Jesus. Aceitou Jesus como único. Eu comecei a gerar ele de novo. Deus transformou a vida dele. Eu comecei a gerar ele de novo. Eu tive que me fazer de sombra para que ele pudesse ter raiz. Hoje ele é um dos meus maiores conselheiros. Oh, meu filho, ele saiu do mundo da bebida, veio para Cristo, começou a trabalhar comigo no meu ministério, me apoiando, me empurrando para frente. Ora eu sombra dele, logo ele sombra minha. E aí quando foi agora em 2024, pastor, Deus falou para mim assim, ele já sabe andar sozinho. Eu falei, Deus não sabe. Ah, a senhora não chora de saudade da sua menina? Então, eu falei, não sabe, Deus. Deus falou assim, desocupa a cadeira que o lugar é dele. Lá na Câmara da minha cidade, em Boituva. Deus deu um chacoalhão em mim e me levou para São Paulo. Chegou, ele ficou lá em Boituva, saiu candidato a vereador em Boituva. E eu saí candidato a vereador na minha cidade, em São Paulo. Hoje nós dois somos vereadores. Para a honra e glória do Senhor. Ei, você quer começar a derrubar gigante? Você quer começar a derrubar gigante? Comece a fazer sombra lá na sua casa. Você quer começar a derrubar gigante? Comece a gerar lá dentro da tua casa. A tua família também faz parte do processo. Davi não foi enfrentar gigantes só por causa dele, mas ele disse, eu vou ter que fazer sombra para os meus irmãos, porque os meus irmãos só têm título, mas eu tenho história para contar. Eu sou matadora de gigante. Hoje eu estava no hotel, estava demorando para me atender, e eu cansado, não via a hora de entrar e descansar para poder vir pregar, pastora Rita. Eu olhei para ele assim, e o moço demorando para me atender, para nos atender. E eu disse para o meu filho assim, que Deus me dê paciência, né? Ele olhou bem para mim, firme, e falou assim, eu peço para Deus que Deus me dê sabedoria, que eu saiba entrar e sair. Estou catando minha cara até agora. Até agora achando, cadê eu? Passei vergonha. Falei, meu Deus do céu, não falei nada. Falei, eu vou sentar. Hoje ele que me aconselha. Davi estava dizendo, eu sou o menor, mas eu tive experiência no pasto. Talvez você pode ser o menor da sua casa,
Talvez você está olhando para alguém e está dizendo, não, mas fulano está muito à minha frente. Mas você tem experiência no pasto. Ah, não, talvez você é como eu. Já passou por tantos declives, mas não quer parar para fazer sombra para outro brilhar. Não quer parar para o outro ter tempo de se aprofundar a raiz. Oh, querida, Saul estava marcando bobeira, porque ele já tinha título, e ele queria apagar Davi antes de entrar na guerra, mas Deus falou assim, Saul, ei, Deus não tem negócio com Saul, Deus tem negócio com quem é simples. Não é fácil como mãe eu chegar aqui e falar que eu defraudei meu filho. Mas é maravilhoso dizer que teve tempo de eu resgatar meu filho. Não é fácil dizer que eu fui uma das primeiras a desacreditar no que meu filho poderia ser. Mas é fácil e agradável dizer, deu tempo de eu derrubar o gigante do egoísmo dentro da minha casa, para que nós ambos pudéssemos dizer, nós temos raízes do Evangelho, nós temos raízes da palavra. Davi, quando ele veste a roupa de Saul, ele não se sente bem. Enquanto você estiver fingindo ser quem você é, você não vai se sentir bem. Existe uma verdade dentro de você, seja verdadeira. Por mais rude que seja essa verdade, seja verdadeira, seja sincera, seja íntegra diante de Deus. Davi tira aquela roupa, fala para Saul, essa arma, essa roupa não dá. Fala para você, essa vestimenta não dá. Não dá, seja verdadeira. Quando Davi se veste de verdade, ele vai fazer algo que, pastor, algo que nós devemos fazer todos os dias. Davi desce no ribeiro. Qual foi a última vez que você desceu? Qual foi a última vez que no silêncio da noite você levantou devagarzinho e disse, Deus, eu estou aqui me permitindo que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Davi desce e está dizendo, a conversa que eu estou ouvindo lá fora é que é gigante. A conversa que eu estou ouvindo lá fora é que ele intimidou todo o exército, mas eu vou descer, porque à medida que eu desço, o Senhor tem uma estratégia para entregar para mim. Ô querida, à medida que você desce em oração, Deus tem uma estratégia para entregar para você. Eu estou numa guerra e não sei como sair, desce no ribeiro. Eu estou numa confusão, não sei como sair. Espera aí que eu vou preparar a minha oferta. Desce. Davi desceu, quando ele desce, riacho calmo. Em Deus nem sempre vai vir no barulho. Naquele riacho calmo, Deus apresenta para Davi algo simples. 5 pedrinhas. Suficiente. 5 pedrinhas. Diga, o que Deus deu para mim lutar vai ser suficiente. Você está achando que o que Deus deu para você lutar é pouco? Se você desceu e foi no riacho da oração, é suficiente. Davi já não está mais no pasto. Davi está com seus irmãos, o exército de Saul, e ele na frente. Ei, querida, ei, querido, tem hora que eu fico pensando na minha família olhando para mim e dizendo, o que a Sandra está fazendo na frente? Não, fico. De uma família que veio toda desbanhada, eu estou lá na frente. Davi está dando ordem, ou colocando ordem. Golias acha que será um dia normal como os outros, mas chegou alguém que tem raiz do Senhor. Ei, hoje não vai ser um culto e nem um dia normal como os outros. Não, aquele bêbado, aquele nóia que tem na sua casa, ele vai ter que reconhecer que você é homem, que você é mulher de Deus, porque você vai fazer sombra a partir de agora para que ele crie raiz. Não vai ser no grito, mas vai ser na oração, vai ser na bondade, no acolhimento, que você vai começar a fazer seus filhos ter compromisso com Deus. Davi, quando Golias grita, Davi dá uma resposta, você vem a mim com vara, vem com pedra, vem com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você consegue ficar de pé aí? Consegue ceder o grupo de louvor para mim, pastor? Não tenha medo das armas que o seu inimigo usa.
mas firme no Senhor Jesus. Davi estava dando a senha, dizendo: pode vir com fofoca, pode vir com calúnia, pode vir com desdém. Eu estou caminhando no nome do Senhor dos Exércitos. Ou melhor, eu estou enraizada no meu Deus. Teve momentos que eu tive vontade de balançar também. Teve momentos que a calúnia, a fofoca, o desprezo, o medo queria que eu tivesse, mas as raízes estavam tão firmes em Deus, estão tão firmes em Deus, que eu entendi: eu não posso ser abalada. Ei, você não pode ser abalada pelas afrontas do mundo, mas você tem que ser firmado sobre o seu chamado. Você não pode ser abalado pelas dificuldades que a vida te oferece, mas você tem que ser enraizado na palavra que te oferecem. E a palavra que nós trouxemos hoje é: você tem força o suficiente para derrubar o gigante da aflição, o gigante do medo, o gigante da incapacidade, o gigante da desarmonia familiar. Você tem força suficiente para dizer: eu vim para escrever história. Aonde eu estou plantado não é qualquer lugar, mas é um lugar aonde traz vida. Eu vou ficar apenas com o versículo 13, que permanece dizendo assim: ainda antes que houvesse de eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos, operando Deus quem... E aí eu vou um pouco mais à frente e diz assim no 14: a libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Santo de Israel, o nosso Redentor: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerras e os cavalos de exércitos e a força, e eles jazem ali, jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fique lembrando das coisas passadas. Ah, meu Deus do céu. Nem pense muito nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa agora mesmo. Não, talvez você está achando que a coisa nova é amanhã, a coisa nova é o ano que vem. Deus está dizendo: eis que eu faço uma coisa nova. E através dela sairá a luz. Podemos nos assentar. Viver de acordo com a promessa de Deus, muitas das vezes nos traz até cansaço. Vou pedir, deixa eu ver se eu acho ela. Não deixa eu procurar muito você, hein? Quando nós começamos a olhar, está aqui a Bíblia, a blusa. Eu não vou falar tudo que eu falei ontem de noite, não. Quando nós começamos a olhar e visualizar as palavras do Senhor, nós começamos muitas das vezes até indagar do que aquilo que Deus pode fazer por nós. Eu contei que Deus, através da sua infinita misericórdia, me tirou do extremo estado de vulnerabilidade. Não que isso seja vergonha humana, necessitar de uma cesta básica, necessitar do auxílio de alguém, mas eu sou grato a Deus, porque a mesma que precisou de uma cesta básica hoje é a mesma que tem a oportunidade de alimentar outras famílias. É tão importante quando nós aceitamos as nossas provas, as limitações da vida. Não, talvez você está dizendo: pastor, a senhora acha feio viver de cesta básica? Eu estou dizendo que Deus é Deus de oportunidade, e Ele vai te levar para um nível maior. Você não vai viver no nível de pedir emprestado, de viver de sobras daquilo que o governo oferece. Deus vai te levar a níveis maiores. Deus nos tira dali, mas o principal que Deus faz é Deus recuperar, resgatar, refazer a minha história e a história da minha mãe. A minha mãe recebe cura do câncer, e nós começamos a caminhar com Cristo. Ei, querido,
Uma das melhores coisas que nós precisamos entender na nossa vida, que depois do milagre, nós devemos continuar. Ah não, depois do milagre não é hora de retroceder, não é hora de voltar para trás. Mas depois do milagre nós devemos continuar intensamente dizendo: aquele que começou a boa obra, ele pode contar comigo, ele pode contar com o meu nome, porque eu vou contigo. Dá uma cutucada na tua irmã e diga: não para não. Eu e minha mãe tivemos o privilégio de servir juntas. E eu confesso que tudo que você vê de bom em mim é Deus, mas o que você vê de ruim é eu mesmo. Às vezes fala assim: nossa, mas é mulher de Deus. Mas eu sou humana, erro, falho. Então o que é bom é Deus, o que é ruim é eu. Eu e minha mãe começamos a servir a Deus. A minha mãe é uma mulher extraordinária, uma mulher que venceu grandes desafios e me ensinou a vencer grandes desafios através da oração. Parece que quando nós falamos que a maior arma que nós carregamos é a oração, parece que é um conto de fada, que é algo inexistente, mas não existe vitória para aquele que não ora. Talvez você está esperando acontecer algo extraordinário, dizendo: Deus, mas o Senhor fala: apenas ora. Eu confesso que muitas das vezes, quando eu digo eu falhei, me faltou fé. E quem não tem fé não consegue viver um milagre. Muitas vezes durante a jornada da vida, caminhando do lado da minha mãe, com dificuldades enfrentadas dentro da igreja, a gente é criança, né? Nós somos imaturos muitas das vezes. Porque, vou trazer um exemplo, só um pouquinho mais baixo para mim, só um pouquinho. A gente é um exemplo. Eu venho de uma casa onde meu pai apanhava no bar. Meu pai era chutado do bar. Só que no outro dia meu pai estava onde? Quantas das vezes eu quis sair da igreja porque alguém não olhou na minha cara? Quantas das vezes eu quis mudar de ministério porque uma irmã pisou no meu calo? E aí eu trago de exemplo, não é porque eu sou santo, é porque eu sou forte, não. É que daí eu trago de exemplo de algumas experiências. Eu falo assim: eu não posso desistir, eu não posso ser banda voa, eu não posso hora estar no ministério, hora estar em outro. Eu não posso dizer: eu quero ter facilidade, porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflição, mas também nos dá uma ação. Ter de bom ânimo, porque através de você estar animado, você vai vencer o mundo. E diante dessas dores, eu enfrentei dores dentro da igreja, enfrentei dissabores servindo a Deus. Ei, querida, eu posso dizer que Deus jamais vai te decepcionar. Pessoas sim, mas Deus jamais. Eu sou mãe solteira. Eu tenho um filho de 39 anos. Pensa num menino lindo. Já dá para ver a matriz. Saindo daqui só podia sair lindo mesmo. Tenho um menino lindo. Eu, quando conheci Jesus, graças a Deus, ele teve a alegria de 6 anos já estar na presença de Deus. Com 6 anos de idade, ele conheceu a Cristo. Com 6 para 7 anos, foi batizado no Espírito Santo. Profeta, homem de Deus, menino abençoado. Está eu e minha mãe caminhando, e diante da normativa da vida, eu com 38 anos de idade, eu encontrei Jesus com 24. Comecei a servi-lo. E em alguns momentos das minhas orações, eu pedia para Deus o quê? Ainda bem que tem alguém que é tão carne quanto eu. Eu pregava, fazia visita, mas eu falava: Deus, eu quero um. Eu sou uma mulher solo hoje, mas eu casei com alguém com um título de pastor. Porque muitas das vezes nós brigamos por conta de títulos. Queremos ser reconhecidos, temos carteirinha ministerial. Ei, não estou desfazendo da sua carteirinha não.
Mas eu estou pregando e eu preciso explanar a forma, da melhor forma que eu entendo. Às vezes nós lutamos tantos para receber títulos, carteira de diaconisa, de apóstolo, bispo, e esquecemos de receber uma carteirinha maravilhosa, que é de filho. Oh, querida, ainda que ninguém te reconheça na terra, o mais interessante é quando Deus olha e te reconhece no céu. Não é a tua carteirinha de opeira que vai fazer você ser sensacional, mas é a intimidade na oração, o diálogo com Deus, que faz com que você seja extraordinário na presença dele. Eu caso, eu confesso para vocês que eu sou solteirona. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, e pega quem gostou, quem não gostou finge que não escutou. Vou dar um conselho para as mulheres solteiras. Eu disse o quê? Mulheres. Pode ser até homens, não adolescentes, não crianças. Ô querida, você que tem 15 anos está chorando por causa de homem, está cedo ainda. Vai chorar por causa de outra coisa. Vai chorar porque você não passou na prova da escola. Vai chorar porque você não entendeu aquele com mais, é o Y mais X, não sabe quanto que é. Aí aquilo lá é motivo. Não, homem não, para 15 anos chorar por causa de homem é desaforo. Mas você que é uma mulher que talvez, uma mulher madura, então vamos colocar aqui 25, 30 anos. Você que é uma mulher acima de 30 anos e ainda não casou, ou talvez acima de 30 anos e nesse momento está divorciada, acima de 30 anos, talvez viúva, se brinde. O que é habilidade? Se guarde. Não deixe que as dores da solidão façam com que você se perca por conta de um sexo. Não deixe que a dor da solidão faça que você perca por um beijo na boca. Não deixe. Querida, é melhor solitária entrando no céu do que adúltera no inferno. Não, brinda as tuas emoções hoje. Diga: Senhor, dá uma palavra da Bíblia maravilhosa que diz que o Senhor é meu marido. Então seja o meu marido nessa tarde. Não permita que eu chore a solidão de presença humana, mas que a tua presença me satisfaça como mulher de Deus para viver do teu Eu faço uma brincadeira com as meninas lá de São Paulo. Aqui tem algum lugar que vende bijuteria bem barato, fácil? Tem algum lugar? Que nome que é? Como? Irecê. Você não é Irecê. Não. Você é Pureza Joias. Irecê, qualquer um chega, pega, compra por R$10 um anel. Lá na Irecê todo mundo chega e pega bijuteria, sai, amassa, joga até fora no outro dia. Mas quando você adquire uma peça da Pureza Joia, você fala: epa, peraí, essa tem valor, essa é uma semi-joia. Querido, você não é bijuteria, você é uma mulher valiosa. Deixa de ser Irecê, se torne Pureza Joia. Quando alguém chegar a querer te apertar, dizendo assim: não, porque o diabo, ele não é feio, não. Se ele fosse feio, a gente corria. Quando ele vier contar uma lorota, você fala assim: filho, eu sou Pureza Joia. Sustenta o nível. E como mulher solteira na igreja, eu me apaixonei. Casei com um pastor divorciado. E se eu disser que eu tive um dia de alegria nesse casamento, eu minto. Se eu disser que eu tive um dia de paz, eu minto. Vou colocar alguns fatores aqui. Primeiro, porque eu não era uma mulher, quem sabe hoje, olhando quando eu prego, uma mulher que não era curada. Eu vim de uma religiosidade que diz assim, conhecereis a verdade. Mas tem coisas que precisam de tratamento. Tem coisas que precisam de uma terapia, que precisa de um gabinete com o pastor, que precisa de um desabafo. Não, tem coisas que você precisa abrir, chamado lixo emocionais, e jogar no colo de... Não é no colo da irmã do ciclo de oração,
Porque às vezes a irmã do ciclo de oração está tão cheia de problema, tanto quanto você. Mas jogar no colo de alguém especialista, que te possa dar o norte e falar: precisa primeiro curar suas feridas. Eu carregava a ferida de estupro, eu carregava a ferida do abandono, eu carregava a ferida da pedofilia, eu carregava a ferida, estou crente, estou pulando, estou saltando em línguas, pá, caso e vivo um casamento inseguro. Um casamento onde eu tinha ciúmes. Um casamento onde eu olhava para aquele homem e eu achava superior a mim. Porque quando a gente não é tratada, qualquer um é superior a gente. Não, você já encontrou com alguém que é lindo, mas vive ali naquele negócio de ó vida, ó céu, ó eu. Isso aí é espírito complexo de inferioridade. Você é do jeitinho que Deus projetou. Não tem ninguém mais bonita, nem mais bonito do que você. Você é matéria-prima de Deus. O Senhor nos fez diferente. E isso é motivo de celebrar, porque você é diferente. Naquele casamento, aquele homem, um homem bonito, charmoso, educado, de alguma forma, e eu não estou falando sobre ele, estou falando sobre mim. De alguma forma, nós se perdemos nesse relacionamento. Ele vai para a área da prostituição. Eu poderia falar adultério, mas eu entendo que adultério é um caso, ou dá continuidade ou acaba. Mas foram vários casos. Eu era tão dependente, tão doente mental, que embora ele viesse contar, confessar o pecado para mim, ou muitas das vezes, as irmãs da igreja que eu era pastor, eu não estou falando de qualquer uma, estou falando de igreja que eu pastoreava, elas vinham e diziam: pastor, eu quero pedir perdão para a senhora, porque eu sou amante do seu marido. Eu era tão dependente emocional, pastora, que muitas das vezes eu me jogava no chão, segurava nos pés daquele homem, e eu gritava: não me deixe, se você largar de mim eu vou morrer. Ei, querida, até que ponto você vai aceitar ser humilhada? Até que ponto você não vai parar com essa dependência? Não estou falando de divórcio, estou falando de você sair dessa dependência emocional e se tratar, de dizer: não, eu não vou deixar ninguém destruir e acabar com a minha identidade. Eu vou buscar recurso, eu vou buscar meios, eu vou buscar caminho, quem sabe para ter um casamento melhor. Mas se eu não conseguir, pelo menos para mim ser melhor. Passei momentos de humilhação dentro daquela casa, como esposa, como mulher, como pastora. Tive o prazer, porque eu amei, de criar uma criança que nasceu fora do casamento. A mesma criança que eu beijei, abracei, e que foi arrancado tão dolorido de mim. E tantos levantes. E eu dizia para Deus: Deus, eu não vou aguentar. Eu lembro que no mês de maio, não vai dar tempo de contar todas as coisas das íntrigas, mas eu estou falando de raízes. Eu lembro que no mês de maio, ou por que eu guardei mês de maio? Porque é mês das mães. Eu lembro que no mês de maio, eu fui a um culto, e nesse culto Deus, tudo que Deus vai fazer conosco, Deus, Ele avisa antes. Não, até mesmo quando Ele vai nos provar, usando aí a nova versão, Ele dá um spoiler, né? Deus chega e fala assim: vou passar você na prova. Vem vindo um vento aí. Não é assim que Deus fala. Você já pode levantar a orelhinha. Você sabe que esses dias eu falei para Deus assim: Senhor, eu prego tanto que quanto mais provado, mais amado. Acho que eu estou com falta de prova. Depois eu conto. Um dia, depois de passar. Agora não dá. Eu estou ali naquela... Deus, eu estou num culto normal. Uma pastora, Davis, que falava a respeito de santidade na mesa, ela faleceu lá na igreja do pastor Josimar. O pastor Josimar, juntamente com ela, disse assim:
Tem algo morrendo dentro da tua casa, mas o que é teu não morre no seu colo. Profetiza para tua irmã e diga: o que é teu não morre no teu colo. É Deus garantindo que o que é seu, o diabo não pega. O que é cá? Não, é que a gente não sabe o que é nosso. Mas quando a gente entende o que é nosso, esse inimigo não pega. E eu falei: que será? Não tem nada para morrer em casa, está tudo tão bem, está tudo tão normal. Quando eu chego em casa, a parte dos móveis da minha casa não estava lá. Abri o guarda-roupa, roupa de marido não estava lá. Eu estava tão anestesiada que eu perguntei para Deus: o que está acontecendo? Eu pego minhas coisas, minha roupa, compro umas frutas e vou na casa da minha mãe. Falei, chegando na minha mãe vai falar, né? Cheguei na minha mãe estava super bem, conversando sobre tudo e não falou nada. À noite eu fui na igreja, a igreja estava tão tranquila. Falei: Deus, comecei a ligar pro então que era o meu marido na época. O telefone não tocava, tocava, ninguém atendia. Na segunda-feira eu estou no correio. Uma amiga chega perto de mim e fala: pastor, que dó da senhora. E eu falei: dó de mim por quê? É lógico que eu já estava, mas eu estava tentando. Falei: dó de mim por quê? Ela disse assim: ô pastor, o pastor foi embora, né? E está morando com a sua amiga, fulano de tal. Eu mantive a pose reta, sorri e fui trabalhar. Amigas, eu confesso que eu tremia. Eu lembro que eu passei na rua, eu vi o casal descendo com o carro que nós tínhamos comprado juntos. O meu coração acelerou tanto. Eu vi amigas, eu não estou falando de conhecidos. Eu estou falando de amigos que dormiam em casa, de pessoas que almoçavam na minha mesa, que viajavam comigo, tirava foto com o casal novo e dizia: aceita que dói menos. Eu chorava. Eu confesso que eu entrei em depressão. Eu confesso que eu deitava no chão puro da minha casa e eu honrava. E eu chegava em casa, minha mãe definhando. Minha mãe me abraçava chorando e ela dizia: filha, aguenta esse processo, Deus vai te honrar. Eu falava: mãe, eu não acredito. Eu não acredito que Deus vai me honrar. Eu não via saída para aquela dor. A minha mãe, de ver o meu sofrimento, ela vai parar no hospital. E ela diz para mim: Deus me avisou que eu não vou aguentar ver você sofrer. Ele vai me levar, filha. Oh meu Deus. Eu não gosto de chorar nessa hora, porque parece que fica um gostinho de ingratidão. E tudo que Deus faz é tão certo. Mas eu queria tanto que a minha mãe tivesse o privilégio de ver o que eu vivo hoje. A minha mãe morreu no pior momento da minha vida, nas piores dores em que eu estava enfrentando a traição, o abandono, a zombaria de uma cidade inteira. A minha mãe do meu colo, ela disse assim: filha, o escolhido não tem escolha. Talvez você chegou aqui falando: eu não prego mais, eu não canto mais, eu não oro mais. Aí Deus mandou dizer para você: você é um escolhido. Você não tem escolha. Não, querido. Muitas das vezes eu subi sangrando para pregar. Muitas das vezes eu subi sangrando para cantar. Mas eu lembrava minha mãe dizendo: você é escolhida. E como escolhida você não tem. Você quer desviar? Você não tem essa escolha. Você quer parar? Você não tem essa escolha. Ah não, você viu Jesus aqui de casa mesmo, vou atender, assistir pela televisão. Você não tem. Por incrível que pareça, minha mãe morre no meu colo e ela diz assim: ó, carrega a cruz, viu? Não arrasta. Ela estava dizendo: fica bonita, filha, se arruma. Minha mãe, ela disse para mim: essa prova é maior. Essa prova não é maior do que o Deus que você serve. O Deus que nós servimos vai te justificar. Sozinha,
abandonada por uma igreja, abandonada por um marido, descobrindo as máscaras daqueles que se diziam amigos, mas na verdade eram verdadeiros inimigos. Não, eles não queriam ser o que eu era, eles queriam acabar comigo. Ei, querido invejoso, ele não quer ser você, ele quer acabar com você. É por isso que você tem que continuar. É por isso que você tem que levantar a cabeça diante das invejas, das fofocas, da calúnia, e dizer: eu não sou o que fizeram comigo, eu vou superar, porque eu sou escolhido. Eu vou carregar a minha cruz, e o nome do Senhor ainda vai ser exaltado através desse propósito. E eu começo aí que surge: posso falar? Se Cristo comigo vai, eu irei. Sozinha. Confesso que a primeira pessoa que entrou dentro da minha casa foi uma pessoa. Minha mãe morre, eu saio da minha casa, que é alugada. Eu enfrentei 5 aluguéis atrasados, conta de água, que o marido, porque do ex eu vou falar no final, que o marido deixou. Eu precisava pagar, eu precisava cumprir com os meus compromissos. A minha mãe morre, eu vou morar na casa da minha mãe. Algumas amigas que ficou perto, elas chegavam na casa, elas diziam assim: você está vendo? Nossa, Sandra, ó, pastora, você está vendo essa taça? É da sua mãe, não é? Eu dizia: é. Ah, coitada, você vai olhar para essa taça, você vai lembrar dela. Levava embora. Levou taça, levou celular, levou sofá, levou televisão, levou geladeira. Amigos, tem pessoas que esperam você morrer, esperam no momento mais crucial da sua dor, para arrancar um pouco de esperança que tem essa. Eu estou vendo mulheres chorando aqui. E se você está chorando é porque você já sentiu a dor que eu senti. Chora, mas não para. Chora, mas não abaixa a guarda. Chora, mas enxuga essas lágrimas. Passa uma sombra, um rímel. Entra no quarto, grita: Deus! E vai. Eu lembro que o pintor veio, meu amigo, um amigo que trabalha com pintura. Ele falou para mim: Sam, eu vou pintar a sua casa. Para não lembrar tanto da sua mãe, vamos mudar a cor da casa. E aí ele mudou a cor da casa. Eu sem móveis, com um colchão de solteiro no chão. A primeira visita que eu recebo é de uma mulher católica. Ela chega com um terço em casa. E perdão, irmãs do círculo de oração. Perdão, irmãs que se dizem intercessoras. Perdão. Olhe para as divorciadas. Olhe pelas mulheres que passaram pela dor do abandono. Chega de ser intercessora só para as casadas. Nós também precisamos de Deus. Nós também precisamos de abraço. Também precisamos de oração. Eu estou pedindo socorro para as irmãs do círculo de oração, para as intercessoras, para interceder em favor das viúvas, aquelas que passaram por traição, por abandono. Não nos faça invisível dentro do ministério, mas olha para nós. É fácil vir num culto de florescer, ensinar a estender o lençol da cama, ensinar você a colocar uma lingerie, tomar banho para o marido. Difícil é falar com uma mulher que foi traída, dizendo: ainda tem esperança para você, ainda tem esperança para a tua história. Olha para nós, igreja, olha para nós. Coloca nós ali como se não houvesse ferida, como se nós tivéssemos obrigação de superar. Não, aí se não casa, é porque não esqueceu do ex. Não, eu preciso me achar primeiro. Eu preciso vencer minhas dores primeiro. Eu estou ali entre uma católica, e o que ela faz é a oração do terço. Uma católica. Ela fala assim: Sandra, na minha igreja tem umas irmãs que elas cuidam só do ministério de casamentos que se desfazem. Eu vim aqui rezar por você. Foi a única visita cristã que eu recebi. Tercinho na mão, eu deitada no colchão, lágrima descendo,
E ela rezando aquele terço. Depois ela me abraçou, foi embora. Eu esperei profeta, pastor. Eu esperei profeta, eu esperei círculo de oração. Eu esperei, se eu falar que eu não esperei, esperei que essas irmãs que rodam no manto chegassem lá em casa e orassem por mim. Eu esperei. Ah, como eu esperei, um ex que eu te digo. Mas o que eu encontrava? Uma moça que batia na porta da minha casa e dizia: pastora, eu trouxe comida para a senhora. Pastora, se levanta. Eu falava: eu não vou aguentar. Pastora, eu te amo. Jesus te ama, vai ficar tudo bem. Eu ia trabalhar, por incrível que pareça, eu fiquei tão mal psicologicamente, que eu ia trabalhar e eu ficava olhando na porta para sair de casa, cronometrando a vida do outro. Porque é impossível, você não sabe onde eu vou estar agora, não é verdade? Do mesmo jeito que eu estou aqui no altar, eu posso estar aqui embaixo, daqui a pouco ali embaixo. Eu ficava ali e dizia: agora dá para mim, dá tempo, é o tempo de eu sair daqui e ir correndo para o meu serviço para mim não ver eles. Eu vi ele andando com a bolsa dela, segurando na mão dela. Eu vi ele tirando foto na praia, com os pés na água. E eu chorava. Eu ia na igreja, a igreja que eu era pastora. O pastor presidente liga para mim, vai me visitar. Eu penso que é uma visita calorosa. E como a igreja é do ministério da família deles, o pastor presidente falou assim: eu estou morrendo de dó de você. Porque agora que o meu irmão largou de você, você vai ser nada. Estou tirando você de frente da igreja e você faz o que você quiser. Eu falei: tá bom. Bom, mas o que? Naquela igreja eu fiquei 17 anos. Eu vi criança nascer e tá adolescente namorando. O mínimo que eu esperava é que eles me abraçassem, o mínimo. Eu ia. Aquela mesma criança que eu carreguei no berçário, aquela mesma criança que você leva bala na bolsa, que eu sou dessas pastoras, que leva bala na bolsa para dar para a criança, que agora já é adolescente, passava do meu lado. E eu sentado ali na igreja, esperando um abraço, esperando um Deus é contigo. Eu acredito no mover espiritual. Eu sou profeta. Mas eu também sou aquela que visita. Eu sou aquela que abraça, eu sou aquela que acolhe. Eu sou aquela que nos seus momentos de aflição você liga o Instagram e eu entro na sua casa como sua amiga, não é assim? Eu vejo mulheres falando: pastor, eu lavo louça escutando a senhora, parece que eu te conheço há tanto tempo. Eu sou essa. Eu poderia falar de Isaías na hermenêutica, mas eu estou falando de um Deus de resgate. Eu estou ali solitária, uma moça nova convertida com 6 meses, que a minha mãe, eu falo assim, que a minha mãe ganhou ela para Jesus, para dar para mim. Só pode ser. Minha mãe ganhou essa moça para Jesus. Essa moça não desgrudava de mim. Ela levava comida, ela limpava a minha casa. Às vezes eu ficava com a porta fechada. Eu caí numa dependência. Saí fora da casinha, que eu coloquei uma corda no quintal da minha casa. Eu estava decidida: eu vou me matar. Porque o que eu conhecia? Eu não queria, eu vou falar de um jeito, eu não queria desviar, mas eu também não estava aguentando ficar viva. Eu falei: eu vou me matar. Eu falei: não tenho amigos, não tenho casa. Eu tinha que ir no serviço, eu ia no serviço assim, tremendo, síndrome de pânico. Um dia, meu neto chegou em casa e ele disse para mim assim: vó, lá em casa tem um projeto, até hoje é assim. A gente só dá um presente no ano. Não tem esse negócio de aniversário, Natal. A gente engloba tudo numa data. Eu quero ganhar meu presente no Natal, e aí eu escolho o que eu quero ganhar. E as crianças também são criadas assim. Só que ninguém tem loucura de querer ganhar o que não dá. Todo mundo é controlado lá. O meu neto chegou para mim, e eu ruim, depressivo, ele diz: vó, 8 anos de idade, eu quero ganhar um drone infantil, não é esses drones profissionais que a gente vê na igreja agora. Eu falei: tá bom, João Pedro,
Fui lá, comprei o drone para ele, dei. E é claro que eu estava ferida. É claro que eu estava doente. É claro que eu estava desequilibrada. É claro que eu estava totalmente fora de mim mesma. E eu disse ontem, quando a gente está machucado, a gente fere. Meu neto está brincando com o drone. E aqui o drone sobe só um pouquinho. Ele está com o controle na mão, aquela peça que vira, sobe só um pouquinho. Eu falei para ele: ei, João Pedro, você é burro, hein, cara? Pede um brinquedo que não sabe brincar. Peguei o brinquedo da mão dele, o controle da mão dele, pá. O drone subiu tanto, que desapareceu. O meu neto olhava para o controle na minha mão e olhava para o drone subindo. 8 aninhos. Olhava para o controle na minha mão e o drone subindo. Um dia, não me pergunte como. Não me pergunte como. Essa amiga chega em casa e ela diz assim: pastora, estão convidando a senhora para pregar. Falei: eu? Pensando em me matar? Desistindo da vida? Falei: eu? Ela falou: é. Eu falei: eu não vou. Eu vou me matar. E ela disse: pastora, a senhora prega hoje. Depois que a senhora pregar, a senhora se mata. Eu quero agradecer a Marina. Vem cá, mas para todo mundo conhecer você. Vem aqui. Aplaude a Marina. Não prega, não canta, não profetiza. Mas é a minha melhor amiga. Você não vai ver a Marina rodando aqui. Você não vai ver a Marina entregando profecia aqui. Mas ela deu banho em mim na cama e disse: levanta, pastora, porque você precisa continuar. Tem vida aí. Ei, querida, não busque a irmã que roda, não busque a irmã que sapateia, mas busque pessoas que te amam no seu pior momento e diz: eu acredito num Deus que vai mudar situações, que vai vir a nebaia. Eu fui pregar. Comecei a pregar. Essa menina que me via falando: Deus não me ama. Eu tive o absurdo de falar: Deus não gosta de preto. Oi? Deus assiste, existe isso? Nunca. Deus é universal, Ele ama o branco, o preto, o loiro. Bobeira. Mas o diabo coloca cada coisa na cabeça da gente. O diabo, essa gente, por isso que fala que oficina vazia. A mente serve para o diabo. O diabo queria me destruir. Ele queria me ver no chão, ele queria me ver arrebentada. Ele queria me ver rastejando como cobra, mendigando amores, afetos. Talvez voltando na bebida, na prostituição. Mas Deus levantou uma moça, crente, que ela não veio expulsar demônio, mas ela veio trazer a presença do Espírito Santo. Ela não veio me acusar que eu estava fraca, mas ela veio para dizer: você é forte. Ei, eu vim aqui dessa noite para dizer que mesmo mediante essa lágrima que você derrama, mesmo mediante essa fraqueza, você é forte. Eu comecei a pregar, e num dia qualquer, numa hora qualquer, Deus usa alguém. Enquanto eu estava murmurando, reclamando, chorando, Deus não falou nada. Espera aí, menti. Deus falou para mim: permaneça em Jerusalém. Dá uma olhada para tua irmã e diga: permaneça em Jerusalém. Confesso que no meio da dor, no meio da zombaria, eu perguntei para Deus: aonde é que é Jerusalém? Estava doendo tanto que eu falei: será que eu estou no lugar certo, Senhor? Eu permaneci deprimida, sofrendo, chorando, recebendo zombarias, afrontas, dores. Confesso que falei coisas que não devia. Não no ódio, na dor. Eu nunca odiei, mas doeu. Na dor falei coisas que não devia. E quando foi num dia qualquer, diga: num dia qualquer,
Deus resolve fazer um milagre. Eu estou sentado no canto de uma igreja no chão encolhida. Deus usa um profeta e diz assim: levanta, porque eu vou te honrar. Eu vou te dar um carro. Talvez você vai perguntar: por que o carro, pastora? Porque estava iniciando uma vida de itinerante. Até então eu estava desigrejada, pastora. Eu congregava um pouco ali, um pouco cá, um pouco lá. Eu quase não ia nas igrejas da minha cidade, porque se eu chorasse, dizia: está chorando por causa dele. Daí vinha um: eis que te digo, não sei o que, Então eu falava: Deus. Fiquei desigrejada. Cada dia eu fui na congregação cristã, passava a mão no meu lencinho, no véu, ficava lá no cantinho, escutando uma palavra. Não foi? Duvido que nunca você saiu daqui e foi correndo na congregação cristã buscar uma palavra. Eu fui e falei: Deus, fala comigo. Fui em Deus é amor, fui em Deus conosco. Comecei a andar, buscar. E um dia Deus falou: eu vou te dar um carro, eu vou te honrar nessa cidade, e eu sou o teu marido, e vou mudar a tua aparência, e eu sou o teu marido. Quando Deus falou que ele era meu marido, me deu uma raiva. Eu falei: Deus, marido não. Marido não. Eu quero o Senhor como Deus, mas como marido não. Sabe o que eu estava falando? Eu não quero andar do lado de alguém que me trai. Eu não quero andar do lado de alguém que me expõe, que me humilha, que me abandona. Marido não. Falei: marido bom, os homens pegam essa palavra aí. Marido bom é aquele que segura na mão. Marido bom é aquele que leva a gente para jantar. Não estou falando de jantar, de luzes, de 500 reais. Não, prato feito mesmo. Vamos lá, amor, comer um joelho, comer um pé de frango, nós dois juntinhos, uma pipoca na praça. Marido bom é esse. Marido bom é que dá presente. Falei: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um creme. Eu lembro que agora eu uso calça comprida, mas eu não usava calça comprida na época. Eu tinha que passar óleo soia na minha perna para poder ir pregar. Eu ia passar óleo soia porque preto racha, né? Eu passava para não rachar. Eu falei: Deus, o Senhor vai falar que é marido? Eu não quero. E aí Deus falou: eu mudo a sua aparência, e eu sou seu marido. Deus me deu um carro, começou a itinerância. Deus permitiu eu perder um pouco da força nessa perna. Tive uma paralisia facial, que hoje está bem leve, tem que prestar muita atenção, mas eu tenho essa paralisia. E quando começou a cair meu cabelo, eu falei: Deus, o Senhor vai mudar minha aparência, ou o Senhor vai deformar? Quer quebrar, quebra, mas não estrague. Eu sou careca porque eu tenho uma doença chamada alopécia. Eu perdi todos os pelos do corpo. Eu usava umas lace bonitas quando começou a cair meu cabelo. Aí meu neto chega, 8 anos. Eu estou com a lace jogada num canto, eu de joelhos na sala, gritando, chorando. Meu neto chega e fala: vó, do futebol. Vó. Eu falei: o que, João Pedro, o que? Eu acho que você não é crente, hein? Eu falei: filho do céu, a avó está numa prova ao quadrado. Se a avó sair da prova, capaz dela cair dentro da outra prova. Eu de joelho. Ele falou: vó, sabe por quê? Eu vejo a senhora andando com essa peruca para cima e para baixo. Deus falou para a senhora que ia mudar sua aparência, por que a senhora não aceita? Aceita. Aceita o que Deus está fazendo com você. É melhor ser quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do inimigo. Aceita. Eu olhei para ele e ele falou: a senhora tem um defeito, vó. Eu falei, fiz assim, né? Menino de 8 anos. Ele falou: vó, a senhora está preocupada à altura do drone, mas o importante mesmo é na mão de quem está o controle. Talvez você está preocupado na subida, em se aparecer, em se mostrar, mas o importante é ter o controle na mão de Deus. Se Deus tem o controle na tua vida, haja o que houver, venha o que vier, Ele é fiel para mudar a sua história. Eu escutei, eu entendi. E a partir daquele dia, seja o que Deus quiser, a partir daquele, ó que graça, se eu fosse eu filmava, porque é raridade eu conseguir fazer isso. Para mim mesmo acreditar que eu desci de salto sozinha.
A partir daquele dia, eu entendi que o controle estava na mão de Deus. Que já não dependia mais de mim, dependia daquilo que Deus quer fazer comigo. Eu comecei a obedecer o ministério da itinerância. Uma amiga pastora, embora muitas pessoas brigam, gritam, falam, resmungam aí que não existe pastora, mas uma amiga pastora, ela falou para mim assim: ô filha, fica aqui comigo. Você não precisa membrar, você não precisa fazer nada. Se alguém perguntar que igreja você é, pode falar que você é daqui. Nós aqui vamos dar cobertura espiritual para você. Você só não vai parar. Na verdade eu não estava em igreja nenhuma. Eu ia lá de vez em quando, sabe assim? Mas eu estava debaixo da cobertura dela. Quando eu sumia muito, ela ia em casa com as irmãs e oravam por mim. E Marina motorista. Ganhamos o carro, Marina dirigindo, levando eu para lá e para cá. Eu já tinha carta, mas eu tinha terrível medo de dirigir. Porque eu já tinha batido o carro várias vezes. Sabe por que eu batia muito o carro? Vocês querem saber? Porque eu olhava mais para o retrovisor. Sabe por que você está batendo muito, apanhando muito na vida? Porque você está olhando mais para o seu passado. Está na hora de você olhar para frente. Quando a gente começa a olhar muito para o retrovisor da vida, a gente fica vendo os obstáculos que vem vindo atrás e a gente bate. Mas quando a gente fala, eu esqueço as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo, para a promessa, para o propósito que é Cristo. Nada e ninguém vai parar você. Dá uma olhada para alguém e fala: olhe para frente. Deixa o retrovisor da vida para lá. Deixa, olha para frente. Eu comecei a olhar para frente e Deus alavancou minha agenda. Fez o ministério Sandra Alves ser conhecido, porque eu entrei como cura na vida de muitas pessoas. Uma palavra curadora. Eu entrei com uma palavra como a pastora Linda falou hoje. Eu quebrei a religiosidade. Eu parei com aquele negócio de dizer que crente não leva chifre. Eu parei com aquele negócio de dizer que mulher cristã não trai. Trai sim. Porque aonde o inimigo acha espaço, ele entra. E nós somos seres humanos, é nós que temos. A Bíblia diz: guarda, cuidado, guarda a tua coroa. É você que tem que guardar. Não adianta cuidar da coroa dos outros, não. É da sua. Eu quebrei o protocolo, eu contei a verdade. E aí muitas mulheres se encontraram dizendo: eu sou essa que fui abandonada. Eu sou essa que fui traída. Eu confesso que tem mulheres que eu disse, e até está rolando por aí, eu disse, mulheres muito mais feias do que eu, mas será que elas eram mais feias que eu? Ou meu coração estava feio demais? Porque eu estava me sentindo feia. A mulher traída se sente feia. Eu não tinha vontade de me arrumar, não tinha vontade de fazer nada. Então eu fui vomitando aquilo que estava dentro de mim mesmo. Ei, para de vomitar o que está dentro de você. E começa a se encher de Cristo agora. Para de vomitar suas dores, seus fracassos. E começa a revestir de Deus agora. Deus começou a abrir a minha agenda. Ele abriu a minha agenda e eu me tornei amada. O amor que eu não recebi dentro de casa, eu recebo de cada uma de vocês. Você pensa que estar aqui eu não estou cumprindo a agenda. Eu não estou rasgando Bíblia, não. Eu vim aqui porque aqui eu sou transbordada de amor. E isso me dá forças para continuar dizendo: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada dor. Eu não posso ter o privilégio de parar, porque eu sou escolhida, e como escolhida eu não tenho escolha. Deus me deu o ministério da itinerância. Sou membra, sou pastora, não sou pastora titular, sou local junto ao pastor auxiliar. Meu pastor chama Zé Eduardo e minha pastora chama Bruna. AD Nações fica lá em São Paulo. É lá que vocês me acham de terça-feira. Outros dias eu estou fazendo a obra, mas de terça eu estou lá. Estou congregando, estou aprendendo, estou escutando, estou ceando, estou sendo cuidada. De terça eu estou lá. Mas antes de eu ir para lá, Deus me deu uma cadeira no legislativo lá na minha cidade.
Eu fui a primeira mulher cristã a conquistar uma cadeira de vereadora naquela cidade. A primeira. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você passar pela prova, você não vai só fazer história, você vai ser a primeira. Vão olhar e vão dizer, mas quem é ela? Não, ela é a primeira vereadora cristã. Ela é a primeira mulher negra. Ela é a primeira negra que veio pregar em conquista. Ela é ela. Não, referência. É isso que eu sou. É por isso que o diabo pira. Porque as divorciadas talvez estão escondidas, sem ministério, estão depressivas. E aí o diabo fala, e ela? Eu me tornei referência. Negra, olho torto, acima do peso, mas cheia de Deus.